Oi, Oi, Camila. Boa oi, noite. boa noite. Como Tudo está? bem? Tudo ótimo. E Muito você? bom te receber aqui na nossa Prisma. Uma Obrigada. grande satisfação de tão longe, né? Estamos distantes e ao É, mesmo tempo tão pertinho, né? é verdade. Eu que agradeço a oportunidade. É, não sei se tá um pouquinho barulho aí. As crianças estão lá embaixo no térreo e dá para escutar daqui. Ela Criança não me incomoda e não acho que não incomoda só ninguém, tá- né? vai ter muita gritaria hoje. Não tem problema não. Aqui em casa tem três. Ah, então tá ótimo. Vai ficar revezando. Isso, Camila. Então, hoje nós vamos conversar sobre treinamentos, né? Um assunto extremamente importante nas unidades de alimentação e nutrição, em todos os tipos de serviço. E o título da nossa live é Treinamentos Dinâmicos Motivam e Inspiram. Então, vamos conhecer algumas técnicas, né? E É, eu vou te apresentar, depois eu vou passar a palavra para ti, tá bom? tá. A Camila, então, é nutricionista, palestrante e professora universitária de graduação e de pós-graduação também, e atua há mais de 7 anos ministrando cursos sobre fichas técnicas, consultorias, rotulagem nutricionais, em todo o país. Só abro um parênteses aqui que eu queria dizer que ficha técnica é nosso grande amor também, tá? Ah, maravilha. E também é presidente do Instituto Brasileiro de Consultoria de Alimentos, que é um instituto extremamente interessante, a gente acompanha, oferece muitos cursos, né? E agora, Camila, então eu passo a palavra para ti, para que tu possa se apresentar, contar um pouquinho da tua história e como que tu chegou na consultoria, como que tu chegou nessa área tão encantadora que nós estamos. Perfeito, Cris. Posso chamar de Cris? Pode, claro. Bom, meu nome é Camila, como já foi dito. Minha formação é em nutrição. Eu me formei nutricionista pela Universidade Federal daqui do Rio Grande do Norte. Quando eu me formei, Cris, antes de me formar, né, quando eu entrei na graduação do curso de nutrição, minha ideia não era ir para a área de produção de alimentos. Muito pelo contrário, minha ideia sempre foi atuar na nutrição clínica hospitalar. Eu tinha isso muito fixo na minha mente, né, de que eu ia ser uma nutricionista de hospital. E aí, quando eu conheci a área de alimentos, de uma forma geral, essa área me encantou. Porque, na verdade, eu gosto bastante, sempre gostei muito da área de alimentos do ponto de vista de bioquímico. O alimento, né? Aquele papel dele no nosso organismo. A composição dos alimentos sempre foi algo que me encantou muito. Então, quando eu fui para a área de nutrição, essa era uma área que me encantava. E aí, eu sempre digo que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de vivenciar a nutrição clínica no hospital. Eu tive a oportunidade de estar dentro de um hospital no papel de nutricionista e descobri que não era aquilo que eu queria para a minha vida, né? E cada vez eu estava me aproximando mais da área de alimentos. Quando eu me formei, assim que eu me formei, na semana da minha formatura, eu fiz uma seleção para professora substituta das disciplinas de bioquímica, tecnologia de alimentos, essas disciplinas bem da área de alimentos, que geralmente as pessoas não gostam, mas eu não só gostava, mas eu gostava de explicar para os alunos de uma forma que eles gostassem, assim, de uma forma que as coisas fizessem sentido para todo mundo. Porque o que eu percebo até hoje é que muitas vezes essas disciplinas elas são tratadas como aquela coisa bem distante da prática, quando na verdade, quando a gente domina esses conhecimentos, quando a gente domina o conhecimento sobre o alimento, tanto a nossa vida na produção de alimentos quanto as nossas rotinas, elas fazem muito sentido. Então, eu comecei Aí eu passei nessa seleção, bem novinha, assim, recém-formada. E quando eu passei, eu disse, nossa, eu estou atuando na área de alimentos. Eu gosto de produção de alimentos, né? Eu não entrei aqui querendo ser nutricionista dessa área, mas eu gosto dessa área. Só que eu não consigo trabalhar como professora e trabalhar como nutricionista de UAN, por conta da carga horária, não batia. Aí eu pensei, vou fazer consultoria. E imediatamente
apareceu a oportunidade de fazer uma consultoria em desenvolvimento de cardápio, ficha técnica e controle de qualidade. Foi aquele combo completo. E aí eu fiz junto com um colega da gastronomia e me encantei, assim. Foi um projeto piloto que eu disse, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Me achei aqui bem novinha, graças a Deus, porque às vezes esse é um processo muito demorado, né? A gente precisa realmente vivenciar muitas coisas para poder se encontrar na profissão. Eu consegui me encontrar rápido e a partir daí só investir, né? Cada vez viver novas experiências, conhecer novos lugares, padronizar processos, porque para cada tipo de lugar a gente precisa entender os processos de uma forma muito individualizada também. E quanto mais eu trabalhava nisso, mais eu dizia, é isso que eu quero para minha vida. E aí, até que chegou o ponto de eu dizer, não é só isso que eu quero para minha vida, eu também quero ensinar sobre isso, eu quero falar sobre isso. E foi isso, foi assim que eu estou onde cheguei hoje, né, como professora e como consultora. Mas a motivação inicial era principalmente ter experiência para poder passar para os meus alunos na sala de aula, já que eu era muito novinha, já que eu era uma professora muito... Meus alunos eram meus calouros, então imagina, eles olhavam para mim, minha filha, você era minha veterana, agora você está querendo ser professora? Então, a motivação inicial foi essa, só que eu simplesmente me encontrei. Tanto é que hoje eu tô, minha maior parte do tempo é atuando na consultoria ao invés de lecionando. Que ótimo. Isso que tu falou, né, Camila, de entrar na faculdade de nutrição e ter uma tendência para a área clínica é muito comum, né? Então, depois que a gente vai descobrindo aí as paixões que a gente tem, né, na nutrição, comigo também aconteceu mais ou menos assim. Na verdade, desculpa. Pode falar, pode falar. Na verdade, eu acho que a área de produção, talvez hoje não tanto, porque hoje a gente tem muitas referências assim de sucesso, né? Mas na minha época, a área de produção era muito estigmatizada. Era aquela área assim que, olha, se você não der certo na sua vida, na sua carreira, você vai para a produção. Deixa que está frustrado e está na produção de alimentos. E eu, de certa forma, sofria muito o impacto disso, porque a gente quer, uau, quer aquela carreira incrível. Então, a gente olhava para a produção meio desconfiada. E hoje, não. Hoje eu digo, hoje não é mais assim. E vão para a produção, que lá vocês conseguem ter muito sucesso, muito retorno. E eu olho para as nutricionistas de produção hoje dizendo, meu Deus, que admiração gigante que eu tenho. Exatamente. Eu tive já na minha faculdade, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Eu tinha professoras da área de produção que eram fantásticas, que realmente me fizeram a diferença na minha formação, né? E hoje eu tenho, inclusive, livros delas e, né, são referências na área, né? Então, isso faz muita diferença pra gente, né? Então, as minhas professoras de produção também ajudaram muito com isso, muito, porque elas eram aquelas professoras que você, né, se encantavam. Inclusive, as minhas professoras de produção falavam muito das suas professoras, porque foram elas que criaram o método AQPC, não foi? De avaliação. Isso! E eu Rosana Pacheco. Isso, eu fico... Maria Alice de Assis, excelentes. Eu assisti aula com essas mulheres, gente. Foram minhas professoras. Que orgulho. Me dá uma... Mas a Camila, a Yama tá te mandando abraços, milhões de abraços aí. Diz que é um prazer te conhecer mesmo que virtualmente, que ela infelizmente teve um problema e não vai poder participar. Mas ela fala muito das professoras que ela teve lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela sempre elogia muito. Não sei se são as mesmas que foram, né? Porque já faz mais tempo. Mas ela diz que a formação dela em produção... E ela enfatiza a produção hospitalar também. Ela fala que foi muito boa, foi muito bem feita, assim, muito bem ministrada. Verdade, a gente tem maior orgulho, assim, para onde eu vou, todo mundo diz, Camila, isso, gente, eu guardo, assim, um pedacinho de cada professora minha, sabe? Inclusive, eu acho que elas foram muito importantes para que eu tivesse posturas que eu tenho até hoje, assim. Às vezes eu me pego fazendo certas coisas e eu digo, meu Deus, isso é a cara da minha professora, eu acho que eu estou fazendo igual a ela falava, mas é muito legal, né? Isso, esse orgulho que a gente tem de onde a gente veio. A Yama tá aqui, ó, ela tá dizendo, ela tá aqui com a gente, ela disse, eu amo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
UFSCar, né? Aí, UFSCar. Não, ela... Como que chama a Federal de Santa Catarina? A UFSC. É a UFSC. Universidade Federal. É, UFSC a gente fala. O teu sotaque é muito lindo, tá? Então, eu fico te escutando horas aqui, eu acho lindo. E vamos começar, então, com o nosso tema de treinamento. E eu começo te perguntando sobre os temas que a gente escolhe para fazer os treinamentos dentro das unidades de alimentação e nutrição. Então, como que a gente escolhe esse tema? Ah, eu vou treinar... É só boas práticas que tem, que a gente pode fazer, né? Então, eu queria que tu abordasse um pouquinho sobre isso. Muito bem. Cris, na verdade, assim, essa questão de temas também é outro paradigma, porque quando a gente fala de treinamento, uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim, eu chamo treinamento até hoje, porque é meio que institucionalizado o nome treinamento, mas na verdade, na prática, ele é muito mais uma formação do que um treinamento, né? Porque a gente não fica fechado num sistemazinho, não. A gente forma colaboradores e acaba se formando também com as experiências que eles trazem para a gente naquele momento. Então, esses treinamentos, essas formações, elas estão muito associadas à rotina da produção de alimentos. Então, é muito equivocado a gente acreditar que só existe treinamento na área de boas práticas. Esse seria o principal, muitas vezes é a porta de abertura que a gente tem da produção de alimentos, até mesmo para um cliente de consultoria, de assessoria. Começa com um treinamento e depois vão para outros produtos, né, associados a isso. Mas as demandas de treinamentos não são só em boas práticas. A gente tem muita demanda de treinamento em controle de estoque, controle de matérias-primas, em gestão de pessoas, principalmente atendimento, como que aqueles colaboradores devem se portar no momento de atendimento, quais são as maneiras corretas ou incorretas de atender alguém, que para a gente, às vezes, é muito óbvio. Eu vou até dar um exemplo. Teve uma vez que eu estava numa produção e que o caixa daquela produção olhava assim para as clientes e dizia para o outro rapaz que estava junto dele, né? O caixa dizia para o gerente: ou lá em casa, menina, essa aí, pai. E eu escutando aquela fala deles dois. Que na verdade não estava sendo ouvida pela cliente, mas eu estava tendo acesso àquela postura. E aí, quando a gente teve um treinamento que a gente fez sobre atendimento e eu trouxe aquela situação para o treinamento. Imagine se vocês chegassem no estabelecimento e o gerente ou o atendente falasse isso com a sua mulher. Peguei e repliquei as frases que eles falaram e perguntei... Sem citar os nomes, né? Não, sem citar os nomes. Ótimo. Mais revoltados, diziam: eu ia em cima dele, eu não ia deixar barato. Então, assim, nesse momento eu fui bem aberta com eles e disse: essas foram frases que eu já ouvi daqui nesse estabelecimento. Eu não vou dizer quem, nem quando, mas eu ouvi alguns de vocês falarem dessa forma com clientes. E eles se doeram muito porque eles disseram: nossa, que horror, o que a gente estava fazendo, né? Então, muitas vezes os treinamentos, eles acompanham essa vivência. Você vai estar dentro de uma produção e vai dizer: preciso trabalhar isso. Tem produção que eu preciso trabalhar questões éticas. E tem produção que não. A equipe é maravilhosa nesse sentido, mas tem muito desperdício de produto. Então, a gente tem que trabalhar controle de estoque. Tem demanda de treinamento, Cris, que é só em alimentação saudável. Eu vou treinar uma equipe explicando para eles o que são alimentos saudáveis, o que são alimentos para dietas com restrições, porque eles atendem esse público. Então, cada treinamento atende públicos diferentes e a gente precisa ter esse olhar bem ampliado, né? A própria implantação de fichas técnicas, né, Camila, que a gente pode até... Vai na unidade, coleta todos os dados, faz as fichas, mas tem que treinar a equipe para elas poderem utilizar as fichas, né? Porque na gaveta ela não vai funcionar, né?
Isso, é outro tipo de treinamento que não entra num treinamento de boas práticas. A gente também precisa ter essa consciência de que os Ótimo. treinamentos eles precisam seguir um tempo, a gente até vai falar sobre isso, né? Mas que você não pode querer dar todo o conteúdo num dia só, não faz sentido, aquilo não vai Uhum. ser pela equipe. Então, a gente precisa ter essa noção de tempo, noção de como a gente vai apresentar todos os temas para a equipe e que esses temas, eles cabem dentro de momentos diferentes, porque para cada momento a gente vai usar uma particularidades específicas. Ótimo. E Camila, a gente sabe que o trabalho dentro de um serviço de alimentação é muito pesado, é muito corrido, né? Tem pouco tempo, muitas vezes tem poucos funcionários para fazer tudo. Então, esse tempo cronometrado, a gente precisa encontrar o momento certo, né, para fazer. Qual tu acha que seria o momento mais correto, mais ideal dentro de uma produção para a gente fazer um treinamento? Então, eu gosto muito da lógica de você. Depende do treinamento, né? Também, Cris. Não vou dizer que isso é uma. Uhum. Tem treinamento sobre, digamos, eu vou fazer um treinamento sobre controle de desperdício. Então, eu tenho que estar lá em loco na hora que aquele colaborador estiver cortando uma batata para dizer, olha, essa batata pode ser cortada de outra forma. Vamos testar? Vamos pesar quanto de casca está saindo nesse corte e quanto de casca está saindo em outro corte. E assim a gente consegue avaliar de maneira muito mais padronizada, sistematizada aquelas ações. Mas esse eu gosto de fazer como um ritual. Eu gosto muito de fazer do momento do treinamento um momento especial, assim, que a gente vai Aham. exatamente para desenvolver essas ações, que os colaboradores eles não vão ficar atentos a outros pontos, que realmente eles vão ficar focados naquela aula, né? Então, eu sempre gosto de fazer ou final de produção ou separar um dia que a produção termine na metade do dia e aproveitar a outra metade do dia para fazer o treinamento. Para mim, esse tipo de tempo faz com que eles se sintam muito mais dentro daquele momento, né? Porque é um momento de sala de aula. É uma sala de aula muito interativa, mas não dá para fazer no meio da correria. Gente, vem aqui, atenção, né? Às vezes a gente precisa ter essa noção. E aí, quando eu falo que depende muito dos tipos de treinamento, é porque existem treinamentos que são feitos no modelo mais rápido. Hoje eu tenho colegas que fazem treinamentos em produções que se chama Minuto da Qualidade. Então, todos os dias eles fazem 15 minutos para falar só sobre qualidade, sobre algum ponto de qualidade, sobre algum aspecto que está ali, né, na rotina deles, e que é no momento do intervalo, pós-intervalo, pré-intervalo. Então, tudo varia muito de acordo com o estabelecimento e com a rotina deles. Que eu ia te perguntar justamente o tempo ideal de um treinamento, né? Então, é mais ou menos isso que tu respondeu, né? Depende muito. Você quer abordar um pouquinho mais esse assunto? Mas para aqueles treinamentos mais tradicionais, digamos assim, eu não gosto de passar de 2 horas por dia. 2 horas por dia, para mim, é um tempo máximo, pensando que aquelas pessoas, elas podem se cansar, né, de um conteúdo, assim, muito extenso. A gente mesmo, acredito que você já passou por essa experiência, Cris, de ter aula na pós. Imagine, você vai assistir uma aula de um assunto que você quer saber, só que essa aula é cansativa, porque é muito tempo falando sobre o mesmo assunto. Independente da aula ser incrível, independente da aula ser super com Cansa. muitas ferramentas, né? Cansa. Então, para eles, às vezes, cansa muito mais, porque eles não querem, muitas vezes eles não querem estudar aquilo, eles estão estudando aquilo por conta do serviço, porque é uma obrigação do segmento. Mas a gente também precisa ter esse olhar, né? De relação, ter 2 horas por dia. Já é muito, né? Duas Tá? horas já é um limite do limite, né? Isso, eu acredito. E quais recursos, Camila, que tu costuma utilizar nesses treinamentos para prender a atenção deles, para que eles aprendam mais, né? Recursos didáticos, pedagógicos mesmo, né?
Então, como eu falo, né? Tem que ser uma formação. A gente não pode, de maneira alguma, utilizar a lógica tradicional, conteudista, de chegar. Gente, agora vocês fiquem todos calados, eu vou chegar aqui, vou falar, falar, falar. E dominar todos os assuntos, e quando terminar, vocês assinem essa lista e vamos todos embora. Isso não vai fazer sentido, nem para mim, nem para eles, e nem vai ser efetivo. Que, Cris, eu acho que todo treinamento precisa ter efetividade. Não é só Com para cumprir. certeza. Senão não vale nada. A gente precisa realmente fazer algo que seja efetivo, que fique ali naquela produção de alimentos. Então, um recurso que eu utilizo muito, mas muito mesmo, são as dinâmicas, né? Que hoje a gente chama de gamificação, mas no meu tempo de formação era dinâmica. É isso mesmo. Gente, vou criar um livro de dinâmicas, porque eu amo fazer dinâmica. Eu amo fazer dinâmica desde a época que eu era responsável pelo grupo de adolescentes da igreja, e a gente fazia lá na igreja dinâmica em todas as reuniões. Então, eu amo dinâmicas. E eu acho que isso torna muito mais sensível o colaborador. Mas, além de recursos de dinâmicas, eu acho que recursos audiovisuais são super interessantes, né? Vídeos, coisas que aproximem a rotina deles do cotidiano e trazer o colaborador como eixo central daquele processo. Eu acho que eles precisam ser o foco principal do processo. Não adianta a gente pensar que vai ser da gente para eles. Às vezes, eu sempre gosto de ouvir todo mundo que está na produção de alimentos. E uma vez, ouvindo uma colaboradora, ela disse assim: Camila, a gente está cansado de ver as nutricionistas chegarem aqui, falarem, falarem, falarem. Tudo isso. A gente já sabe tudo isso. Tudo isso que vocês estão falando aí de perigos físicos, químicos e biológicos, a gente escuta todo ano. Não é isso que a gente quer escutar esse ano, não. Não tem nada de diferente. Vocês passaram 4 anos na faculdade, vocês só sabem disso. E aquilo mexeu muito comigo, que eu disse, meu Deus, não faz sentido. Realmente, a gente sabe muito mais coisas, a gente tem muito mais para contribuir com eles, e eles também podem contribuir com a gente. Então, vou utilizar exemplos, certo, Cris? Posso? Claro, é isso que eu quero. Olha, você me corta, viu? Se eu tiver assim, Não, desinvestir. deixa só aproveitar que a gente deu um tempinho. Alguém perguntou qual o nome hoje. Eu acho que é a gamificação, que a Rivalda está perguntando. De game, E também né? já tem gente te convidando para outras lives aqui para falar sobre dinâmica. A Carol, do Domínio Boas Práticas. Quem é? Carol? É Carol, é? A Carol foi nossa aluna na universidade, minha Idaiama, e hoje ela é uma super mega profissional que está aí no mercado. Você na universidade, né? Eu esqueço que você também é professora. Meu Deus. Você devia se apresentar. Você deveria se apresentar. Mas só continuando meu parênteses aqui, eu também ministrava aula de educação alimentar e nutricional, então a dinâmica era assim, nossa, né? É tudo. É uma melhor forma de aprender. Mas tu ia dar alguns exemplos de dinâmica, né? Então pode falar. Então, vamos lá. Vou falar sobre a importância de etiquetar os produtos. Me diga qual é o que faz mais sentido para você, Cris. É eu chegar aqui e mostrar um slide e dizer, gente, todos os dias vocês precisam colocar essa etiqueta nos produtos e essa etiqueta tem que ter tal e tal informação. Ou eu apresentar isso no slide e dizer, gente, todos os dias vocês precisam etiquetar os produtos. Se for carne, a gente tem que colocar essas informações. Se for verdura, a gente tem que colocar essas informações. E agora a gente vai fazer um teste. Um teste prático. Então, eu pego uma caixa, assim, uma caixa bem, né, cheia de mistério. Coloco fotos aqui dentro de recortes de revista de supermercado. Uma foto de uma carne, uma foto de um alface, uma foto de uma cenoura. E aí, eu dou etiquetas em branco para eles. Divido em equipes e digo, a partir de agora, cada equipe vai receber 6 produtos e vocês têm 1 minuto para etiquetar o mais rápido possível, com as informações que eu avisei para vocês. E aí vai ser, uau, vai, corre, etiqueta a carne.
Ela disse 3 dias de congelamento ou foi 3 dias de refrigeração? Um ajuda o outro também. Eles vão ficar nesse movimento e depois a gente vai para a resposta, né? Vamos pegar cada equipe, ver quem acertou. Essa equipe aqui colocou que a cenoura é 1 dia sobre refrigeração. Quem tá certo ou tá errado? E aí todo mundo, eita, tá certo, tá errado. 1 ponto, 2 pontos. E assim a gente vai fazendo com que aquilo tenha um sentido. No dia a dia, eles vão pegar essas etiquetas e vão lembrar muito mais forte do que se eles vissem só um slide dizendo as datas e os tipos de alimentos. Então, esses recursos fazem muito mais sentido e me colocando no lugar deles, eu gostaria muito mais de fazer um tipo de formação que fosse assim. Com certeza. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado na hora do treinamento de não expor também ninguém, né? Não obrigar ninguém a participar de atividades que precise falar e às vezes a pessoa, né, tem essa dificuldade. E também a questão da leitura, né? Que alguns, infelizmente, ainda não conseguem, né? Muitos ainda têm essa limitação. Isso é importantíssimo. E olha só, eu sou uma pessoa muito falante e adoro interagir, adoro ouvir as pessoas falando. Mas isso foi outro ponto que uma colaboradora falou para mim. Camila, às vezes eu tenho vergonha de falar. Você está pedindo para eu falar aí, mas eu estou com vergonha. Então a gente precisa reconhecer essa limitação e fazer com que o ambiente ele seja bem saudável, mas também bem tranquilo, né? Para que as pessoas não se sintam pressionadas, não pensem que se eu não falar, será que eu vou ser julgada pelo chefe? Será que eu vou ganhar uma nota menor? Então, realmente, o que você falou é importantíssimo. E Camila, tu tem algum método de avaliação de como está funcionando antes e depois do treinamento, para te ter uma ideia e mostrar mesmo para o empresário se teve resultado esse treinamento que tu fez? Sim, eu gosto de aplicar questionários, mas questionários bem abertos, sabe? Sem ser tão fechados, porque aí dá margem para o colaborador, para o funcionário se expressar da maneira dele. E eu gosto de aplicar esse questionário antes e depois. Dentro desse questionário, eu coloco perguntas como, por exemplo, você sabe quais são as validades corretas dos produtos? Você sabe como devem ser armazenados tais produtos? Você sabe quanto tempo o peixe pode ficar fora da geladeira? E aí ele só responde sim ou não. E no questionário, a gente coloca as mesmas perguntas e ele responde sim ou não. Então, eu avalio, não é o quanto que aquele colaborador sabe no começo, mas o quanto que ele evoluiu do início para o final. Olha, inicialmente, esse funcionário ele não sabia essas informações básicas. Hoje, ele já sabe. Então, se ele está dizendo que sabe, ele já pode aplicá-las numa produção de alimentos. E esse tipo de avaliação também deixar eles mais tranquilos, né? Porque eles não vão ter que responder exatamente a resposta correta. Eles só precisam dizer se sabem ou se não sabem. Vão ficar mais responder mais sinceramente também. E eu vou te fazer 2 perguntas em uma aqui. Tu acha que é importante o empresário participar do gerente, né? E se eles costumam participar? Qual foi a segunda pergunta, Cris? Cortou um pouquinho. Se os empresários participar e se tu acha que é importante eles participarem? Então, assim, essa pergunta eu não sei como você responderia. Eu vou responder em modo Camila, tá? Claro. Depende. Por que depende? Porque tem alguns treinamentos que não é só o treinamento. É um momento de desabafo daquela equipe. E é um momento que muitas vezes a equipe coloca posturas do empresário, dos diretores, que interferem diretamente na produção de alimentos. E que se os diretores estiverem ali, eu não terei como identificar essa postura, nem terei como identificar essa percepção dos colaboradores em relação a esses comportamentos. E muitas vezes é por meio dessas identificações que a gente resolve vários problemas simples.
problemas que às vezes você fica, nossa, eu não acredito que eles estavam incomodados com isso. Eu vim, intermediei essa conversa, intermediei esse tipo de processo e rapidamente se resolveu. Então, nesses casos, eu acho que não é interessante a presença do diretor, porque é um momento realmente de se abrir, né? De falar sobre coisas que eles não falariam jamais na presença dos diretores. Por outro lado, eu acho importante participarem para mostrar para a equipe que eles estão juntos com a equipe. Ó, gente, vocês estão aprendendo, mas eu também quero aprender, eu também estou aqui para evoluir exatamente igual como vocês. Então, eu acho que depende muito do tipo de produção. A gente, consultora, consegue reconhecer isso rapidamente. Isso que eu ia dizer, eu acho que é uma questão de sensibilidade do consultor, né? Isso, então, de acordo com a minha sensibilidade, eu digo para eles: olha, eu gostaria de fazer esse momento só com os colaboradores. Ou até mesmo eu falo, eu sempre divido, né, os treinamentos, nunca é de uma vez só, então sempre são várias reuniões, e aí eu converso com eles para que em algumas dessas reuniões ele não esteja presente, e aí eu tenho esse momento de conversa com a equipe. E existem situações assim que tu tem que ensinar alguma coisa, mas o próprio proprietário, empresário não quer investir naquilo, né? Posso dar exemplo de utilização de alguns EPIs, né? Luva de aço, por exemplo, para corte de carnes. Tu vai ensinar, tu vai falar a importância, tudo, mas o empresário não compra. Então, como agir nessas circunstâncias? Quando a gente está fazendo um treinamento numa produção que a gente é assessora, eu sou consultora, eu estou aqui toda semana, né? Estou fazendo treinamento de atualização, mas é uma produção que eu respondo por ela. Eu acho que é mais fácil da gente lidar com isso, porque eu vou ensinar para eles tudo que realmente está dentro da rotina deles e aquilo que for inegociável, os EPIs que forem inegociáveis, eu vou tratar diretamente com os diretores para poder dizer, olha, isso daqui não tem como a gente abrir mão. Isso daqui, determinadas coisas a gente consegue alinhar, mas tem outras coisas que não tem como abrir mão. Nesses casos, eu acho que é mais tranquilo. Já nas produções que a gente é contratada só para fazer o treinamento, que a gente não está lá direto, não está lá todos os dias, é mais comum de acontecer isso. Às vezes até um comentário, você está falando assim, mas no dia a dia seu fulano não comprou isso que a gente fez. Exato. Você está falando assim, mas a gente não tem nenhum avental. A gente trabalha com uma farda, a nossa farda é a roupa que a gente vem de casa, a gente não recebe nada disso. Então, nesses casos, eu sempre gosto de captar essas informações que esses colaboradores colocam. Abre parênteses, uma das minhas professoras de GAC, aqui, Priscila Rolim, maravilhosa, incrível. Oi, Priscila. Minhas inspirações lá da Universidade Federal também, só para fechar parênteses. Que ótimo. E aí, eu sempre faço um relatório e converso com o dono, com o diretor no final, na entrega daquele treinamento. Porque eu digo, olha, tem algumas coisas que eu percebi que se você alinhar, você pode ter resultados melhores com a sua equipe. Então, eu não vou ficar calada, não vou ouvir aquilo e ignorar, né? É importante a gente também dar esse feedback para eles. Eu acho que é importante a gente não omitir nada, né? E deixar tudo muito registrado, né, Camila? Que tu indicou, que tu falou que precisava, né? Porque senão, depois, quando acontece o problema, pode-se ainda colocar que o consultor não recomendou, né? Então, eu acho que a gente sempre recomendava aos nossos estudantes a fazer o livro ata e colocar e assinar, fazer o proprietário assinar, né? Para deixar tudo registrado, né? A Yama está falando aqui, no treinamento também existe a oportunidade de conquistar a equipe. Eu acho que é algo bastante interessante isso, né? Com certeza, é uma super oportunidade de conquistar ou de não conquistar, né? Exato, ou estragar tudo, né? Ranço da equipe. Bem lembrado. Porque se você chega num treinamento e você é grosseiro com os manipuladores, se você trata mal, se você passa uma imagem ruim, aí realmente o seu serviço acaba ali dentro, né? Porque aí você não consegue fazer mais nada. É verdade. E, bom, Camila, eu ia te perguntar do desabafo, né? Se o treinamento é um momento de desabafo, tu já falou um pouquinho sobre isso.
Não sei se tu quer abordar um pouquinho mais esse assunto. É um momento de desabafo, e é um momento de desabafo sobre diversos aspectos. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fui fazer um treinamento num bar e os colaboradores eles estavam super chateados com a gestão desse estabelecimento, porque eles gostariam de receber o salário quinzenal e estavam recebendo o salário semanalmente. Uma coisa assim, bem... Não, porque a gente Anormal. semanalmente, e quando a gente recebe semanalmente, a gente gasta antes do É, tempo. E se a gente recebesse quinzenal era muito melhor. Será que não tinha como falar para ele? Porque a gente tem medo de falar e dele não gostar, de ficar chateado. E aí eu disse, pode ser. E na conversa, né, de retorno, eu propus isso a ele. Eu disse que a equipe estaria muito mais engajada, não só com as boas práticas, mas com todos os outros processos produtivos. E aí ele disse, sério, Camila, para mim seria muito melhor. Para mim seria 1000 vezes melhor fazer isso, porque que ninguém nunca me disse isso antes. E aí eu nossa, falei, nada como uma mediação, né? mas aí eu disse a ele, talvez seja o momento de você trabalhar sua comunicação com a equipe, de dizer assim, gente, vocês podem falar as coisas para mim, eu não vou ficar chateado, vocês podem me dar esses feedbacks. E aí, isso também é muito importante, né? A gente ter essa sensibilidade de saber transmitir de uma forma que não deixe aquele gestor chateado. Imagina se eu chegasse, Exato. olha, sua equipe está muito chateada com os salários. Ele ia dizer, como assim chateada com os salários? Por quê? É, Não, eles não gostam dos dias que você paga. E aí poderia criar um clima de hostilidade. Então, é ouvir, concordo muito com isso. Tem que ter entender muita delicadeza com ambos os lados. isso. Ouvir, entender a situação da equipe e trazer para os diretores de uma forma bem, é, é, como é, diplomática, né? A gente precisa ser muito Diplomática. consultoria. Camila, tem uma pessoa aqui, que é o Jacilene, eu acho, que está fazendo uma pergunta que era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Eu ia te perguntar como lidar com as lideranças negativas. E a Jaqueline pergunta como trabalhar com colaboradores resistentes. Não é a mesma coisa, mas eu acho que dá para falar de uma maneira geral. Isso. Então, Cris, eu acho que o ponto central, o eixo central de colaboradores resistentes, lideranças resistentes, está em você entender os motivos que causam aquela resistência. Se você não compreender o que faz com que aquele colaborador seja resistente, você não vai conseguir tratar isso. O mesmo vale para as lideranças, para o gestor. E às vezes o motivo das resistências é algo tão besta, mas tão besta que você fala, meu Deus, por que eu não ouvi essa pessoa antes? Né? Por exemplo, existem casos de colaboradores que são resistentes porque não sabem ler e escrever. Então, Uhum. como você vai lidar com essa resistência? Você vai adaptar processos, você vai fazer com que aquela ausência da leitura e da escrita não seja amplamente divulgado na produção, né? Que ele sinta a confiança de dizer para você, porque às vezes é uma coisa particular que ele não quer expor para a equipe, porque tem vergonha. Então, Claro. confiança de dizer para você, mas que você consiga lidar com aquilo. Tem técnicas que a gente pode usar, né? As planilhas, elas não precisam ser preenchidas só com letras, elas também podem ser preenchidas com figuras, podem ser preenchidas com etiquetas de cores. Então, Uhum. tudo isso são a gente ajusta numa lógica de consultoria e que vai diminuindo essa resistência. Às vezes tem colaborador que é resistente porque vê que é uma menina. Você é uma menina muito nova. Quando você nasceu, eu já estava aqui nessa produção. O que você tem para Isso é muito comum. muito comum. Então, como é que eu vou lidar com essa resistência? Eu vou mostrar para ele que eu posso agregar, sim, na vida dele, mas às vezes eu não vou conseguir mostrar que eu posso agregar diretamente no trabalho. Às vezes eu vou conseguir mostrar que eu agrego dando uma informação bem assim. Ah, eu vi que você é hipertenso. Aí ele vai sentir curiosidade, né? Sim, eu sou hipertenso. Você sabia que tem alguns alimentos que melhoram essa sua pressão alta? E aí falar sobre esses alimentos.
agregar alguma coisa na vida daquele colaborador. Aí ele vai olhar para você e vai dizer, nossa, legal, gostei de saber disso. E aí depois disso você vai trazendo para a produção, né? Mas aqui na produção, você sabia que você não pode ficar muito tempo em pé parado num lugar só, porque isso pode alterar a sua pressão também? Existem formas de a gente fazer os processos aqui que a sua pressão fique sempre estável e aí tentar criar um elo de comunicação com as pessoas. Para mim, tem diminuído muito. Não vou dizer que existe 100% de êxito, né? Tem aqueles colaboradores que não adianta. Você vai tentar, mas ele não quer estar ali, ele está ali realmente de passagem. Tudo que você fizer não vai ser o suficiente para convencê-lo, porque ele realmente já está com a cabeça em outros lugares. Mas em 99% dos casos funciona. Camila, além disso que tu falou, que eu concordo plenamente, eu acho também que o elogio funciona muito bem, né? Então, eu sempre falo, né? E é conhecido isso, né? O elogio tem que ser público e as críticas têm que ser reservadas, né? Então, de repente, esses colaboradores resistentes estão precisando de um elogio, de um colinho, né? De uma conversa mais reservada, né? Como tu falou. Então, essa sensibilidade do nutricionista, do consultor, que é fundamental. Eu acho que é um dos encantamentos que tem numa produção de refeição, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem seus problemas, né? E aí a gente escutar, uma escuta ativa, né? Escutar o problema do outro, como tu já falou, e levar em consideração, né? Como tu disse, ver o motivo, né? Desse rancor, dessa implicância, né? Dessa pessoa. Tem aqueles que realmente são resistentes até o final mesmo, né? Isso. Tem algum comentário aí, Ama, aqui, ó. Voltei no tempo. Comecei com uma produção de 5.200 almoços com apenas 21 anos. Tive que quebrar o gelo me chegando à equipe, né? Então, se aproximando. E essa aproximação, se tu quiser falar um pouquinho sobre isso também, Camila, essa aproximação que a gente tem que ter com a equipe, ela tem que ser muito controlada, porque não pode ser exagerada também, né? Não pode ser uma intimidade muito grande. E também não pode ser muito afastada, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Nem muito íntima, né? Porque realmente tem que existir aquela relação ali. Então, nós somos o tipo de profissional que não vai marcar encontros, encontros Exato. de hour com os colaboradores. Infelizmente, eu não conheço produções que isso seja muito possível, né? Pode ser que uma ou outra você consiga, mas na maioria dos casos não. Normalmente não. Normalmente não. E outra coisa também importante é a gente entender, Cris, que não é por exemplo, no caso de elogiar um funcionário, não é elogiar de forma mecânica, porque tem gente que vem Não é elogio falso, né? Então eu vou chegar e vou dizer, menino, que roupa linda, menino, que Isso. Não é. É você trazer um elogio que realmente esteja dentro de uma lógica, dentro de um sentido, de algo que foi pedido e que foi realizado. Mas realizado além do normal, né? Algo que foi feito para além das suas expectativas. E isso torna o elogio mais saudável e mais e que tenha real, mais sentido, mais real. O problema é que muitas vezes a gente hoje tem acesso a muita informação, eu acho isso incrível na consultoria, mas principalmente para quem está começando, a insegurança de digerir essas informações faz com que o trabalho seja muito mecanizado. Eu tenho que chegar numa reunião com o cliente, né, de desenvolvimento de proposta, e eu tenho que vestir tal roupa, tenho que me comportar assim, tenho que seguir tal e tal processo. Sim, mas você não precisa seguir assim como um robô. Você pode fazer isso de maneira mais natural e dar mais sentido às suas ações também. Ótimo, é isso mesmo. Eu acho que uma outra forma também de se aproximar dessas pessoas resistentes é pedindo ajuda, né?
pedindo ajuda no sentido assim, você é o consultor, você sabe muito daquele assunto, mas esse colaborador, ele sabe coisas que eu não sei, então eu vou perguntar para ele, eu vou pedir para ele me ensinar a fazer alguma receita, por exemplo, que você E não conhece, né? Isso perfeito. ele vai se sentir muito valorizado. É. E ele vai também quebrar um pouco aquele gelo, né? De que você Isso. veio para ensinar tudo a ele. Eu acho que isso é super necessário. Ah, você já Eu gosto muito, nos primeiros contatos, eu gosto muito de perguntar há quanto tempo aquela pessoa trabalha naquele serviço. Não naquele estabelecimento, mas com alimentos. Faz quantos anos que você já faz isso? Nossa, você já deve ter visto muita coisa, né? Você já deve ter visto muita nutricionista. E aí, você gostou de alguma nutricionista específico na sua carreira? O que é que essa nutricionista tinha? O que é que ela fazia com vocês? E eu vou entendendo os pontos que fazem ele ter afinidade pela nossa profissão e trabalhando esses pontos também, né? Ótimo. Camila, a nossa proposta era entre 45 e 50 minutos aí da nossa live, né? E então eu gostaria de te dizer que tu é encantadora, que tu tem uma fala muito gostosa e deve ser muito bom ser treinada por ti, viu? Eu acho que as equipes que tu treina são privilegiadas. Gostei Que é isso. muito e gostei muito de te conhecer. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente também para continuar essa conversa e outras, né? E então, meu agradecimento em meu nome, em nome da Yama, e dizer que foi muito rico, né? As tuas ponderações, os teus comentários. Fiquei realmente muito feliz e acho que nossos telespectadores aí também gostaram muito. Muita gente elogiando e falando que tu é maravilhosa. E essa live ela vai ficar gravada no nosso IGTV e depois ela vai para o canal do YouTube também. E eu gostaria que tu desse uma mensagem final e falasse o que tu tem vontade agora nesse momento para se despedir da gente. O Diogo do Não é Sopa. Diogo foi meu companheiro aí de jornada. Falar igual Lumena. Diogo foi meu companheiro de jornada. Eu não. Gente, queria agradecer de verdade pelo convite, dizer que essa admiração é mais que recíproca, né? Como eu falei, vocês também são muito referência na área. Desejo muito sucesso para vocês nesse trabalho aqui. Eu acho que o Instagram, as redes sociais, elas chegaram principalmente em 2020 com essa responsabilidade de unir nossa área e eu fico cada vez Isso. mais feliz em ver como existem consultoras incríveis espalhadas pelo Brasil e o quanto a gente consegue levantar essa bandeira, né, enquanto profissão, enquanto realmente uma área sólida. O IBCALI também está aí para isso. Ele não é um instituto apenas para trazer cursos, né? Pelo contrário, a gente traz muita formação, mas a ideia realmente é unir todas as consultoras e desejar Muito assim, legal, muito legal. muito sucesso de verdade para vocês, dizer que vocês estão trilhando um caminho lindo. Eu acho lindas as postagens, acho linda a forma como vocês abordam os conteúdos e que com certeza tem a acrescentar bastante na vida de tantas consultoras, principalmente sabendo de onde vocês vieram, né? Ai, Não são qualquer obrigada. estão aqui, são pessoas que realmente têm uma base muito forte e que falam com propriedade daquilo que estão fazendo. Nossa, só meu coração é só orgulho aqui. Muito obrigada, Camila. Vamos só dar um sorrisinho para a gente gravar uma foto aqui depois? Eu nem consegui gravar stories hoje, minha gente. Foi tanta consultoria, mas vai dar. Muito trabalho, né? Quando eu apareço um pouco aqui, que eu tô no meio das cozinhas. Aí, Ótimo. deu certo? Deu. Então, Maravilha. a Yama também está mandando um abração para ti Um abraço, e te agradeço. E a gente vai se falar e se conhecer pessoalmente em breve, se Deus quiser. se Deus Um quiser. abraço enorme, Estamos por aqui. Camila. Beijão.